Então, como purificar os nossos pensamentos e as nossas ações negativas, deixando realmente a mente livre para que a divindade possa conspirar a nosso favor, né? E, e a resposta está no Ho'oponopono. Bom, deixa eu só... Opa, eu não consigo reduzir aqui o meu... Mas tudo bem. Então, o Ho'oponopono, a paz começa comigo. Então, o que que significa isso? A paz começa comigo. Quem é que quer me dar aqui algum palpite? Deixa eu ver o entendimento de vocês sobre o Ho Oponopono. Querem falar alguma coisa sobre isso? Por que que eu tenho aqui a frase? A Posso paz falar? começa comigo. Pode? Posso falar, Nair? Pode, Márcia. Eu entendo, eu entendo desse conceito que no momento que você verbaliza as frases, por exemplo, eu me perdoo, eu sinto muito, eu te amo e sou grato, você está falando isso primeiramente para você, para o seu eu superior, para todas as memórias, todas as experiências, tudo que você fez. No momento que esse perdão parte de você, você reverbera ele em todas as suas relações presentes, passadas e futuras. Mais ou menos isso, Márcia. Está quase lá. 80%. Quem mais, gente? Quem mais me diz alguma coisa? Me dê um exemplo. Ah, eu posso falar? Pode, claro. Eu acho que a experiência que eu tenho do Ho Oponopono, eu vou falar da minha parte, porque eu tirei um curso online, já não me lembro há muito tempo. Eu, da altura, era apaixonada por Dino Wei, que era amigo da Louisa Wei, e depois eu entrei muito no Ho Oponopono. E eu estudei um bocado isto, portanto, eu vou-me cingir à pergunta, para a Nair depois continuar. Quando diz que a paz está comigo, o Ho Oponopono tem muito a ver com quântica e acaba por ser uma ressonância das palavras que se refletem em toda a nossa energia. E para eu abrir um portal energético, para eu estar apta para depois fazer a transformação de tudo o que vem, eu tenho que ter uma ressonância de uma verbalização correta. E isso tem a ver que se a paz começa comigo, eu sou a abertura de todo o resto. Além de eu ser a abertura de todo o resto, eu posso falar mais alguma coisa, Helena? Força. Ok, então vamos lá. Não, mas o que a Márcia falou, o que a Helena falou, estão corretos, só que agora eu vou complementar, tá? E é esse exatamente o propósito, porque eu resolvi realmente falar do Ho Oponopono e já estava sentindo essa necessidade. Então, o Ho Oponopono, ele é uma resposta para purificar os pensamentos e as ações negativas ou as emoções negativas. Ela vai tratar da prosperidade, saúde, paz, plenitude, relacionamentos profissionais, pessoais, afetivos, etc. Tá? Agora, como é que é a resposta na purificação? Bom, nós temos aqui, dentro do Ho Oponopono, nessa questão do porquê que ele vai purificar os pensamentos. Nós estamos, neste momento, trabalhando com o Ho Oponopono da nova identidade, tá? O Ho Oponopono e na quântica. Nós estamos numa terceira versão do Ho Oponopono aqui no planeta Terra. E na segunda versão, criou-se então essas 4 frases: sinto muito, me perdoe, eu te amo e muito obrigada. Pronto. Que é utilizada por milhões de pessoas. Dentro do Ho Oponopono quântico, já não é necessário pedir o perdão, tá? Portanto, basta dizer apenas sinto muito, eu te amo e obrigado. Ou ainda minimizando, eu te amo e obrigado. Esses dois são fundamentais, essas 2 palavras. E já vamos saber também o porquê. Mas antes de tudo, e antes de entrar realmente no conceito geral, eu vou pedir para vocês aqui muita atenção, porque nós vamos trabalhar aqui primeiro com um glossário essencial para que vocês possam ir se familiarizando
com os termos que eu vou orientando e falando por aqui, tá? E lembrando que qualquer dúvida, a gente não deixe passar nada em branco aqui hoje, tá? Nem hoje, nem a próxima semana. Hoje nós vamos fazer a primeira parte, na semana que vem pretendemos terminar. Então, familiarize-se com os conceitos fundamentais desta prática antiga, da prática havaiana de cura e de resolução de problemas. Então, este guia vai apresentar os termos essenciais para compreender a filosofia do Ho Oponopono. Então, o primeiro termo que nós vamos usar e muito aqui chama-se identidade própria. Esse novo Ho Oponopono, que foi criado pela Mila, para simplificar o Ho Oponopono original, que foi enviado pelo mestre Rumi para Morná, era utilizado de uma forma secreta, sagrada, fechada, lá no Havaí, e as pessoas que tinham necessidade de resolução de problemas, elas eram acolhidas através de um mestre xamã, e era tudo muito dentro do secretismo. E então, o mestre Rumi, aos poucos, foi orientando a Morná para que ela desenvolvesse, entendesse que tinha que ser desenvolvido de uma forma mais simples e aberta, e sem necessidade de estarmos presos a um xamã próprio, e que pudesse ser difundido realmente para muito mais pessoas, porque o planeta Terra necessitava de uma limpeza urgente, tá? Então, aí criou-se o Ho Oponopono de identidade própria. E atualmente nós já temos também o Ho Oponopono quântico, ok? Mas que não deixa de ser. Toda a fundamentação do Ho Oponopono desde o início, ela é quântica. E vocês vão ver a semelhança entre o nosso trabalho com o Dr. Joe Dispenza, que é exatamente a mesma coisa, e é por isso que realmente eu trago aqui para vocês. Bom, a identidade própria, portanto, é o nome do tipo, do upgrade do Ho Oponopono. Então, chama-se Ho Oponopono de identidade própria. Ela é o vazio e o infinito. Ela é a cópia exata da inteligência divina, composta por 4 elementos essenciais. Então, quem são esses 4 elementos essenciais? A identidade própria, ela é composta pela inteligência divina, que é o infinito, a mente superconsciente, ou nós podemos chamar de supraconsciente, que é aquela mente que vai supervisionar e vai conectar-se com a mente consciente e o subconsciente, que é o inconsciente. Então, vamos lá ver. Inteligência divina, ela vai representar aqui o infinito. Então, a inteligência divina é aquilo que vocês já conhecem como entre no campo escuro, nesse vazio, no infinito, sem nenhuma informação sua, sem nenhuma identidade sua, sem seu nome, sem seu sexo, sem nada, somente entrando no campo quântico com a consciência pura. Dr. Joe Dispenza chama de inteligência divina de consciência pura, tá? Durante as meditações, ok? E depois, a inteligência divina vai governar quem? A mente superconsciente ou supraconsciente. Então, o que a mente supraconsciente faz? Ela vai supervisionar e vai nos conectar toda a nossa petição do Ho Oponopono com a inteligência divina e que vai gerar identidade própria e que vai estar afetando o campo quântico. Por sua vez, a mente supraconsciente,
que eu posso aqui chamar e dizer para que vocês possam entender melhor, a mente superconsciente é aquela que está conectada com o meu eu superior, tá? Ok? A mente consciente é a nossa consciência pura, né? A nossa consciência normal. E essa consciência vai escolher como deseja trabalhar, qual assunto a trabalhar e de que forma que quer trabalhar com o Ho'oponopono. É aquele que nos comanda o dia a dia. E depois nós temos a mente do subconsciente ou inconsciente. Então, qual é o papel do inconsciente? É onde estão armazenados todas as memórias, sejam elas de que caráter for, positivo, negativo, bom ou mal. E mais, ela vai trazer essas memórias, essas emoções, desde a nossa origem primordial. Está tudo lá, ok? Então, há um exemplo muito característico em que, numa das palestras, o Joe Vitale, o professor Reolin, pergunta para o público, quando a gente apaga alguma informação do computador, para onde é que vai essa informação? Digam-me lá, para onde é que vai, gente? A lixeira. Para o lixo? Exatamente. Vai para onde? Para aquela lixeira, mas ainda dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Em que depois vocês vão dar o comando para esvaziar o lixo, certo? Então, Então, a lixeira é a mente subconsciente, mas mais que isso. Só que quando a gente apaga a lixeira, vocês pensam que o computador já não está mais com aquela informação, mas ela está. Aí, nesse momento é que vocês... Alguém sabe para onde é que vai? Mas ainda continua no computador. Quem arrisca? Essas informações, gente, vão ficar em algum espaço no disco, tá? Cujo espaço vocês não sabem onde é que está. Só mesmo o técnico do computador é que ele vai conseguir localizar as informações que já foram apagadas através de um código que vai ser mostrado para o técnico. Exatamente a mesma coisa vai acontecer aqui com as nossas memórias. Elas estão armazenadas no nosso inconsciente, dentro de umas repartições que vocês nem fazem ideia. E vai ter repartições desta vida e de vidas passadas. Então, na medida que vocês vão limpando, nós somos como uma casca de cebola, eu sempre dei esse exemplo, não é? Então, essas memórias vai aflorando e vão sendo limpas. Mas temos muitas mais lá dentro, lá atrás, e engavetadas, e muito bem engavetadas dentro do inconsciente, tá? Ok? Então, vamos lá. Identidade própria é o conjunto da inteligência divina, que é o mesmo que falar do campo quântico, é a mesma coisa, da mente supraconsciente, que é a conexão com o meu eu superior, que ele nos rege, mas ele faz o quê, gente? Ele respeita o nosso livre-arbítrio, tá? Ele não interfere. E o nosso livre-arbítrio é manipulado por quem? Pela mente consciente, pela nossa consciência. Eu é que vou dizer o que eu quero trabalhar, como eu quero trabalhar, de que forma, se quero, se não quero trabalhar, se quero ou não quero limpar. O livre-arbítrio está ali no consciente. E quando eu quero limpar alguma coisa, então junta a inteligência divina e a mente supraconsciente e vai mexer com o inconsciente, onde está armazenado, tá? Agora, o que vai ser limpo lá da mente subconsciente? Aquilo que a mente supraconsciente vai supervisionar e vai dizer, vai escolher o que ele quer limpar
não somos nós. Até aqui tá tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem, gente? Ok? Eu estou a reparar que este, hum, este esquema é interessante, que os dois quadradinhos de cima têm a ver com a parte divina e a parte de baixo tem a ver com a parte humana. Será que Exa- estou a analisar bem? Completamente bem, Helena. Parabéns pela tua análise, tá vendo? Exatamente. Então, nós temos a parte superior e a parte inferior. E, ao juntar esses quatro segmentos, esses quatro elementos, vai formar a identidade própria. Então, agora vocês vão entender por que que esse Ho Oponopono é chamado de identidade própria. Porque ele vai trabalhar exatamente com todo esse conjunto, e hoje vocês vão entender como é que o Ho Oponopono opera e trabalha, e por que que resulta. Ou por que que não resulta, tá? Deixa eu ver aqui. Aí, Sim, se eu posso falar? pode. Diga, Lilian. Que, o que eu entendi, que eu terminei de escutar o audiobook Limite Zero que você indicou hoje, né? Sim, E é que essas memórias, elas não somem, na verdade, nem com supraconsciente, enfim. Elas são ressignificadas e purificadas, né? Então, assim, elas tomam um outro teor, né? De forma que não nos afeta negativamente. exatamente. Mas quando eu digo esta memória ou esta emoção, ela é ressignificada, ele está fazendo o quê, gente? Ele está mudando o papel. Ao mudar o papel, a parte negativa, maléfica, deixa de existir. No fundo, é uma limpeza camuflada, tá? Por quê? Aquela parte negativa nunca mais vai operar em nós, tá, Lilian? Entendeu? Pronto. Mas muito bem visto, tá, Lilian? É sinal de que você fez o seu trabalhinho de casa. Quem mais ouviu o audiobook do Limite Zero, gente? A Elza, quem mais? Faça a Silvia, ok? É, depois de hoje, gostaria muito que vocês me presenteassem realmente ao ouvir o Limite Zero, porque eu já ouvi muitas vezes. Eu conheço o Limite Zero desde da década de 90 e perto do ano 2000 praticamente. E para entendê-lo naquela época realmente foi muito complicado por causa da mente que eu trazia, tá? Bom, a inteligência divina, que é um dos componentes da identidade própria que nós vimos lá atrás, né? Então ela tem aqui, nós temos três componentes: o infinito, a parte criadora e a parte transmutadora, que é o que a Lilian estava a falar aqui agora. O infinito é a fonte primordial de toda a criação. Quando eu consigo chegar no ponto infinito, dentro da inteligência divina, e aí então eu estou verdadeiramente me conectando com o campo quântico, tá? E quando nós entramos dentro desse processo do infinito, nós fazemos a criação. Estamos, neste momento, criando uma identidade própria, e ao criar essa identidade própria, nós vamos receber as inspirações do universo. É assim que funciona. O Dr. Joy Dispenza também, ele percebeu tudo isso. Só que ele, para ele não usar os termos místicos, nem usar nenhuma ferramenta holística, mística, porque ele tem como base a ciência, então ele tem que utilizar a terminologia científica, tá? Apesar de que realmente depois ele já não conseguiu mais separar a ciência do plano espiritual, ok? Depois de criado a nossa identidade própria, então vamos para a parte transmutadora. E essa parte transmutadora, ela transforma as memórias em vazio, permitindo novas inspirações. É neste ponto aqui que
acontece realmente aquela situação do ressignificar ou de anular, ou mesmo apagar também, tá? Porque em outras literaturas também trata como realmente sendo memórias apagadas. Mas, no fundo, não deixa de estar, gente, naquele exemplo que eu dei, sobre estando no computador, vai estar num cantinho lá, muito quietinho, sossegadinho, mas já não com o caráter negativo. Muitas vezes está ali neutro, mas está à nossa disposição se for necessário, mas já ressignificado, já não nos incomoda mais. Gente, vocês estão entendendo aqui o papel do consciente, inconsciente e supraconsciente? Sim. Então, nós temos aqui as três mentes, tá? Então, nós temos a mente superconsciente, aquela que está conectada com o meu eu superior. Temos o consciente e temos o subconsciente, que é o inconsciente, que é o mesmo que o inconsciente. Então, o Ho Oponopono vai trabalhar com essas três mentes. Então, o que que faz o superconsciente? Ele vai supervisionar as outras duas mentes, tá? Ele vai analisar, e se for necessário, ele vai efetuar as mudanças nas petições do Ho Oponopono, porque ela é sempre una com o Divino Criador. Então, muitas vezes nós estamos a pedir algo, esse algo, o superconsciente ou a supraconsciente, ou em conexão com o meu eu divino, ele vai dizer assim, não, agora não é isso que você deve trabalhar, você vai trabalhar em outras coisas. E ele vai afetar. E quando vocês, ao fazerem a petição do Ho Oponopono, aquilo que vocês tinham em mente não acontece, mas se vocês forem verificar, outras situações melhoraram na vossa vida. E é esse olhar que eu quero trazer aqui para vocês. Tal como, inclusive, o Dr. Joy Dispenza também explica. Vocês se entregam para o campo quântico. E o que que ele explica, gente? Que é o campo quântico que vai trazer para nós o melhor para nós. Certo? Certo, gente? Ok? Então, a mesma coisa aqui. No Ho Oponopono temos a mesma informação. Vamos deixar que o supraconsciente vai trabalhar por nós, porque ela está completamente associada com a inteligência divina. E eles é que sabem aquilo que é melhor para nós, porque, na verdade, poucos realmente se conhecem. Porque aqui nós estamos falando, gente, de memórias do momento da nossa criação. Então, quantas reencarnações que nós estamos aqui a mexer e a lidar? Quantas coisas que nós temos aqui que ressignificar ou mudar, ou melhorar, ou podar? Muita, muita mesmo, tá? A mente consciente, que é a nossa consciência, ela possui o dom da escolha, tá? Então, cada um de nós temos o direito de escolher, porque estamos num planeta, o único planeta que tem a capacidade do livre-arbítrio, né? Então, ele pode iniciar a liberação de memórias através do Ho Oponopono ou não. Pode, ele pede orientação à inteligência divina e à mente superconsciente, tá? E analisa e efetua mudanças nas petições do Ho Oponopono, porque ela também é única com o Criador, tal como a supraconsciente. Ou seja, a nossa consciência, quando ela não nos permite, por exemplo, pelo menos para nós, a fazer uma petição negativa, é sempre positiva, e é sempre para curar, é sempre para melhorar. É sempre para pedir realmente melhoras significativas na nossa vida, seja financeira, seja familiar, relacional, trabalho, filhos, etc. Pronto. E o inconsciente, ela funciona como o repositório de todas as memórias. É o local onde as experiências são vividas como memórias ou inspirações que se repetem. Mais à frente eu vou falar o que é memória. Então, aqui, o inconsciente é lá que está armazenado em várias caixinhas, tá? Segmentadas. E o inconsciente, então, acho que vocês já perceberam, ela está associada, está conectada com quem, gente? O nosso registro acástico, tá? Por exemplo, quando eu estou dando atendimento para vocês, aquilo que se abre para mim é o quê? É a vossa
inconsciência, tá? Então, é lá que os mentores me trazem informação para mim. E também eles orientam o que eu posso e o que eu não posso realmente falar ou trabalhar. É a mesma coisa, é o mesmo papel do supraconsciente e também da consciência aqui, para vocês perceberem realmente a mecânica dessa situação, ok? O que mais que eu posso dizer aqui para vocês? Só detenham essa informação. Inconsciente associado ao registro da caixa. O consciente tem o livre-arbítrio. E o superconsciente está associado ao nosso eu superior. E a nossa identidade própria, ela vai trabalhar com todos esses componentes. Ok? Adri, próximo. Nós temos aqui mais 3 palavras dentro do nosso glossário, para podermos, então, depois entrar para o Ho Oponopono na prática. Então, nós temos aqui o vazio, memórias e o infinito. Então, o que é o vazio? O vazio é o alicerce da identidade própria. Por que eu chamo aqui de alicerce? Ela é a base de tudo. Nós conseguimos chegar no vazio e no infinito, tá? É o local onde brotam as inspirações da inteligência divina, no vazio. E a diferença do infinito é que o infinito é a própria inteligência divina, como eu disse lá atrás, que é a fonte das inspirações que fluem como rosas frágeis no vazio. Já vou explicar isso. E a memória ocupa o vazio na mente inconsciente, impedindo o influxo das inspirações divinas. Então, o que são as memórias? São todos os fatos, acontecimentos, as ações que já vivemos e que, de alguma maneira, nós não queremos, não gostamos, porque realmente não nos fizeram sentir bem. Então, está armazenado no inconsciente, tá? E então, enquanto tivermos informações no inconsciente, essas informações são as memórias. Quando eu lembro dessas informações e trago para o meu consciente, então eu lembro dessas informações como memória. Então, é isso que nós chamamos de memória, tá? Agora, para chegar no vazio, temos que ter o infinito. E quando nós conseguimos entrar no vazio e estar em plena conexão com o infinito, o que acontece nesse momento? Nós estamos nos predispondo ao campo quântico que nos traga inspirações. Que inspirações são essas? Insights, novas ideias, tudo aquilo que realmente o nosso eu superior deseja que a gente se conecte. E por que eu chamo aqui de rosas frágeis como o vazio? Porque ele é muito frágil. Quando vocês conseguem entrar no infinito, no vazio, vocês entram por segundos. E rapidamente a mente consciente vai trabalhar com vocês para vocês saírem de lá. E é nesse momento que a mente ou o consciente vai nos Ó, boicotar, Rui, vê lá aqui se faz favor. tá? Eu não, Portanto, ela é frágil porque vocês ainda estão, neste momento, desenvolvendo a capacidade de permanecer neste infinito, neste vazio. Atentem para isto. Quantos de vocês aqui sentiram que entraram no vazio, no campo quântico, e que sentiu realmente essa plenitude de estar conectado com o campo quântico, dentro de uma meditação? Alguém pode me dizer alguma coisa? Diga, Lilian. Eu já tive, mas é por pouco tempo também. É uma sensação de não pertencimento, literalmente, né? Eu não me sinto em espaço algum, momento algum, é como se eu fosse só uma consciência no meio do nada. Exatamente, exatamente. Mais alguém quer dar alguma palavrinha rápida? Oi, Ney, posso falar? Pode.
Então, é exatamente como a Lília falou, né? A Lília falou. Eu me sinto no vazio, mas rapidamente a minha mente consciente já me puxa de volta. É uma coisa, fração de segundos que eu fico lá. Exatamente. Eu também, gente. Às vezes eu quero permanecer muito mais tempo, e de repente, quando eu dou por mim, que eu não percebo quando é que a minha mente começou a falar comigo, a minha mente já está falando comigo. E aí, então, eu falo, stop, para aí, pronto. Nós temos que falar com muito amor a nossa mente, envolvendo com o amor, não com, sabe, frustração, raiva, tristeza, por ele ter invadido esse meu momento do infinito do vazio, tá? E aí voltamos, recomeçamos o nosso processo, ok? Lembra daquela Daí, diga, Adri? Ah, quem está Lilian. falando comigo? Ah, Eu. Lilian, diga. Uma coisa que eu associei, não sei se eu estou errada, nesse livro, é que as memórias funcionam como se fossem bloqueios para que a gente, bloqueios e programas, como se fossem É um programa. programas, né, que a É. gente tem que impedem esse influxo de informações do campo quântico, né? Então, por isso que Exato. todas as vezes que a gente tenta acessar em meditações ou mesmo em situações do dia a dia, né, sempre vem aquelas, seja consciente ou subconsciente, essas memórias atrapalhar tudo, não é por aí, tem a consciência tentando controlar a situação. Exatamente, mas é exatamente isso. Enquanto nós tivermos memórias, tá? Nós, nós dificilmente vamos conseguir ficar ou permanecer mais tempo no vazio ou no infinito, tá? Porque o objetivo aqui, gente, do Ho Oponopono, ou então das meditações do Dr. Joe Dispenza, é conseguirmos chegar no vazio. O que é vazio? É limpeza total de memória. E para limpar essa memória, então nós vamos camada a camada, ok? Até aqui? Até aqui tudo bem, gente? Vocês entenderam? Certo? Temos muito trabalhinho para fazer, né? Já viram? Já viram, né, Cristina, que está aí? Ahn, então, seguindo, Adri. Ah, nesse painel, alguém tem alguma dúvida? Onair, Não? Podemos seguir? Vamos embora, então. A Silvia, Diga, Silvia. oh, é assim, uma dúvida aqui Silvia, ligeira, estamos te ouvindo muito baixo. muito baixa. E melhorou, assim, Ah, melhorou. agora deve ser aqui do coisa, do microfone. As coisas das memórias é sempre um desafio para mim, mas eu estou a associar, não vindo a mim memórias, mas aquilo que às vezes que eu posso considerar puro entretenimento, porque no fundo são memórias, mas não são memórias memórias de vida ou de memória, são traumas, memórias circunstanciais, são memórias, são exato. coisas muito circunstanciais, mas é Tá. exatamente a mesma coisa. Silvia, no seu caso, eu posso dizer o seguinte: nós já tivemos esse tipo de conversa e você veio preparada para agora começar a trabalhar com o novo Ho Oponopono, ou com o Ho Oponopono de uma forma correta, Sim, ajudar na cura do outro. Agora é que vamos ver. Ou seja, você não tem o repertório dessa memória, de alguma maneira os teus mentores realmente te protegeram. Lembra que eu te falei isso, certo? sim, 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 sim. Por isso é que Para eu que, estou. Sim, para que você possa, porque você veio para exercer uma missão muito concreta. E já vamos para frente, daqui a pouquinho já vai ver, tá? ok, ok. É Não, fantástico. porque eu li e fez-me imenso sentido. Eu quando vou partilhar aqui, eu não consegui reter, por isso eu imagino, eu ouvi o audiobook duas vezes, mandei imprimir e já li e ouvi ao mesmo tempo, já sublinhei, e é um desafio enorme eu conseguir reter qualquer coisa. Por isso é como se eu não tivesse lido o livro, mas eu Exato. compreendi. Mas o mais engraçado é que é assim, eu compreendi mas não consigo aceder àquilo que me pode. Imagina, se me pedires para explicar qualquer coisa, eu não faço a mínima ideia, mas eu senti que eu entendi que ali se abriu uma porta. Sim, Fez-me todo o sentido. exatamente, exatamente, tá? Nair, Diga. Uhum. Márcia, é, sou eu, Sim, Marcelo. Márcia.
Outra coisa que eu gostaria de perguntar é o seguinte: no início, das meditações ou da prática desse vazio, eu também percebia uma reincidência de memórias negativas muito grande, desde o meu processo de hipnose, e aí fui fazendo essa limpeza, ok. Agora que eu não vejo esse processo de memória, Não, eu entro nesse vazio, mas eu também percebo uma necessidade de educar o ego para o não controle de soltar o vazio. Existe esse estágio? É isso mesmo que eu ando percebendo? exatamente. Você, Ah. o ego para não soltar o vazio, para você permanecer no vazio, é isso? Não, é um controle de para que eu não vá e permaneça no vazio. Eu sinto a paz, não sinto incidência de memórias, nada, mas um silêncio, como se fosse um amor incondicional, como se eu estivesse numa dimensão muito boa, mas eu percebo o ego junto, Pronto, entende? eu Tipo, entendo. tentando Não, controlar. exatamente. Então, neste momento, você está no processo de trazer para ti o infinito, ou seja, você está usando a inteligência divina que há em ti para estar no processo do infinito, naquele momento, para gerar insights, inspirações. Mas não quer dizer que você ainda está no processo do vazio, entende, Márcia? Tá? Como se fosse a transição mesmo, você É quer uma dizer, né? É transição, um exercício. é um É exercício. criar esse músculo. Exatamente, exatamente. Tá. Então, por isso que é Mas já é uma importante, evolução, né? É uma abertura. claro, claro, o fato de você sentir essa, vamos dizer, uma gratitude de estar nesse processo do infinito, não no vazio, mas no infinito, e que você sabe que tem um Isso. ego que tá ali te controlando, tá? Esse é o seu próximo trabalho, é falar com o teu ego, é trabalhar com ele. Agora, gente, eu quero E que entenda aí, uma é coisa. válido um Ho'oponopono pro ego também? Não só para os Claro, outros? claro, claro que Dá, sim, dá. claro que sim. O ego Ah, também legal. o ego também é fruto de uma origem, de uma memória do passado, de vidas, de entre vidas do passado, tá? Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. O ego, ela nunca pode ser anulada totalmente. Todos nós precisamos do ego, porque é o ego que nos faz sobreviver, é o ego que nos faz comer, é o ego que nos faz respirar. Eu quero que vocês entendam essa diferença, tá? É o ego, né? O que nós temos que fazer é eliminar a carga maior do ego, onde vai nos levar por outros caminhos que não seriam realmente luminosos, que nos fazem, então, transtornar tanto na questão material, na questão financeira, na questão de posse, na questão de controle, porque aqui nós temos a influência de quem? Do ego em todas essas situações. Alguma dúvida? Perfeito. Obrigado, né? Tá? Tudo bem, gente? Ah, para quem está tomando nota, se quiserem, é uma sugestão só, tá, gente? Aqui é livre-arbítrio. Como isso vai estar sendo gravado, depois vocês podem realmente ir tomando mais notas que vocês acharem que realmente seja interessante e importante para vocês, tá bom? Adri, seguindo. Então, vamos lá ver. Aqui nós temos novamente o trabalho da inspiração e da memória. Então, o que é uma inspiração? Inspiração, gente, nada mais é do que os insights, tá? É aquilo que a nossa intuição quer que a gente trabalhe, né? Então, é a criação do infinito. Quando nós estamos naquele plano do infinito, então o infinito vai trazer para nós inspirações boas, magníficas, que nos exaltam, tá? E ele vem manifestar-se a partir do vazio. Então, em parte, quando nós estamos esvaziando, não é preciso ter o vazio total, porque para chegar ao vazio total, gente, só um guru, né? Ok?
Então, através dessa experiência, como algo completamente novo. Então, o que é isso? Por que completamente novo? A cada inspiração ou a cada informação que o campo quântico nos traz, ou que realmente essa questão do infinito ou do vazio nos traz, tá? Cada inspiração é completamente novo. Não há repetições. Porque nós vamos trabalhando item por item, tá? Item por item. Na medida que o campo quântico ou o infinito trouxeram uma inspiração, vai ser sempre novo para vocês. Então, vocês podem ver que quando vocês estão fazendo um processo meditativo, mas numa entrega total, plena, com consciência, e que vocês recebem uma inspiração, uma nova ideia, vocês nunca vão receber a mesma ideia novamente. Porque o infinito, o campo quântico, vai dizer assim: esse eu já enviei. É como se fosse um catálogo. Aí esse eu já enviei. Agora eu vou enviar esse outro, até realmente terminar todo o processo que envolve cada ser humano. Por isso que eu chamo de experiências completamente novo. E altamente Na, volátil, altamente frágil. Porque no momento que... Nair, então, Sim, Nair, pode-se considerar que neste campo da inspiração é o campo das infinitas possibilidades? exatamente. Dentro dessas infinitas possibilidades que nós temos dentro do campo quântico, tá? Que são, na verdade, infinitas possibilidades. Por que é chamado de infinitas possibilidades? Porque nós podemos acessar a todos eles de dentro do trabalho. Quanto mais trabalharmos, mais insights e inspirações vamos receber. Gente, cada um de nós, o Cryon diz, nós temos uma lista enorme, enorme de informações que estão ali à nossa espera para ser acessadas. Mas quem tem que abrir a porta para receber isso somos nós. Ninguém mais pode fazer por vocês, ninguém. Só nós é que podemos fazer isso, tá? E então, é aquilo que o Cryon chama de portas. Você voltou novamente para casa, para o lar, e não abriu essas portas. E o que que tinha nessas portas? Quando você vai abrir a porta, vai ver a quantidade imensa de coisas que você tinha por viver, boas, excepcionais, maravilhosas, e vocês não abriram. Por quê? Porque vocês ficaram completamente retidos e presos na mente do consciente e inconsciente, e não trabalhou para essa limpeza, tá? Daí a importância, gente, de fazer o quê? Ou a meditação e o Ho Oponopono, ou os dois em conjunto, ou um ou outro. Mas são técnicas. Mas estás a ver que vocês não tinham a noção de que o Ho Oponopono trabalha desta maneira, tá? Ela vai acessar todos esses locais dentro de cada ser humano. Na verdade, depois, mais tarde, eu vou até complicar mais com vocês, porque nós temos aqui básicos, 7 corpos energéticos. Eu só estou trabalhando com 2 aqui, 2 ou 3, neste momento, que é para trazer essa compreensão para vocês. E depois, cada corpo energético está subdividido em 7 setores. 49 corpos energéticos temos, tá? É muita informação, mas vamos lá. Não quero complicar muito para vocês agora. Nair, Sim, a diga. inspiração pode-se dizer que é a mesma coisa que a intuição? Sim, é a intuição a falar. A intuição a falar. Por exemplo, quando vocês estão a passear num parque, ou andar na praia, ou a mergulhar, dar mergulho na piscina, naquele momento vocês não estão pensando em nada. Quando vocês deixam de pensar alguma coisa, gente, vocês acessaram o campo quântico por segundos, por minutos, minutos, segundos. E naquele momento, vocês podem, através da intuição, receber inspirações, ideias, informações, o que vocês devem trabalhar, tá? Hum, Sem ser a meditação, por exemplo, no meu caso, eu falo por mim, eu adoro estar, gente, no duche. E faço sempre um duche longo. Por quê?
é lá onde eu vou buscar realmente a conexão com o campo quântico, quando eu não estou em meditação, óbvio, tá? E eu recebo mesmo. E outra situação, e vocês podem achar isso muito curioso, mas é quando nós estamos sentadinhos ali na sanita, que naquele momento, onde é que está a vossa concentração, gente? Em fazer aquilo tudo. Mas nada, vocês não estão a pensar em nada. Vocês só querem que o vosso corpo haja em conformidade, que limpe tudo, que esvazie tudo. Então, naquela questão de segundos ali, gente, eu tenho feito. é, Ai, como é que fala? Eu tenho ido para vidas passadas. É sério, é só uma questão de vocês terem a consciência das vossas atividades diárias, em qual momento vocês deixam de pensar e que vocês se entregam totalmente no zero, no vazio do pensamento. E quando vocês estão nesse momento, vocês estão abrindo para que a intuição gere insights para vocês, ou vocês se conectem, tá? Através da supraconsciência ao campo quântico, tá? Ao infinito divino, ok? Bom, memória é o registro de experiências passadas. Quando desencadeada, faz reviver experiências anteriores, boas ou ruins. Então, memórias é lembrar do que nós já fizemos em vidas passadas, ou lembrar de situações, de memórias, de acontecimentos, de fatos emocionais, boas ou más, que estão armazenadas no nosso inconsciente. Isto é memória, ok? Então, memória é isso. E aí, o que vocês precisam realmente recordar é: opa, eu hoje estou lembrando de uma situação do passado. Então, o que está acontecendo comigo? Eu estou em processo de memória. Ora, se eu tenho memória naquele momento, e se ela não for boa, imediatamente, porque é o seu divino, é o seu supraconsciente que está trazendo aquela memória para vocês trabalharem. Então, nesse momento, pronto, vocês estão na rua, estão trabalhando, não dá para fazer meditação. Então, vamos fazer o Ho'oponopono para aquele processo. Qual idioma? Ops, perceberam? Vocês entenderam bem aqui essa questão, gente? Da memória? A memória, ela é útil por causa disso, tá? Ela vai realmente trazer essa informação e é o nosso supraconsciente, é o nosso eu superior que está dizendo: olha, lembra de trabalhar com essa situação. Então, vai trazer uma informação do nosso inconsciente ao nosso consciente como uma memória, ok? E se ela não for muito boa, pronto, vocês vão ressignificá-la. Depois existem outros processos também que nós vamos falar, tá bom? Experiência é o resultado do efeito das memórias ou das inspirações realizadas pela mente do subconsciente. Então, é através das experiências que nós já vivemos nessa vida e vidas passadas que vai gerar uma ação que vai ficar retida no nosso inconsciente e quando ele é trazido para a nossa mente consciente, então nós a intitulamos como sendo a memória, tá? Ok? Nenhuma dúvida aqui nesse slide? Tudo bem? Então, seguindo, Adri. Bom, o processo do Ho Oponopono, então, ele, já todos sabem que é um processo havaiano, né? E que gera soluções. Ele limpa, transmuta memórias negativas, e que foi utilizado por Simeona, reconhecida como um tesouro vivo no Havaí em 1983. Dentro desse processo do Ho Oponopono, como é que ele vai funcionar? Primeiro tem que vir o arrependimento ou a necessidade de cura, tá? Então, neste momento, se eu necessito cura, ou se eu estou me arrependendo de algo, de algum tipo de memória que está me vindo na minha consciência, tá? Então, neste momento, eu passo a reconhecer a minha responsabilidade sobre aquele fato, ok? É a minha responsabilidade. E aí, então,
através do arrependimento, como eu quero e desejo realmente melhorar ou curar, então gera-se o perdão. E o perdão faz gerar o quê? A petição para a transformação. Então, eu vou conversar com o meu eu divino, tá? Para pedir essa transformação. E para quem sabe utilizar o Ho Oponopono, vai aplicar o Ho Oponopono. E quem sabe outras técnicas, vão usar outras técnicas também para receber aqui o perdão, ou a meditação também. E juntando o arrependimento e o perdão, que é uma intenção mais pura, vamos então para o processo da transformação e transmutação, que é a neutralização através do plano divino. Então, quando a gente está realizando o Ho Oponopono, e aliás realizamos porque nós detectamos algo que precisa ser curado em nós ou no outro. Então, esse algo que precisa ser curado gera o arrependimento, o perdão e a transmutação. Tá? Seguindo, Adri. O arrependimento, então, é o início do processo, né? Que foi iniciado pela mente da consciência, porque é quando uma memória, uma recordação, vem à tona, então vai para para a nossa consciência, tá? Ela reconhece a responsabilidade pelas memórias que causam problemas. O perdão é a petição da mente consciente, é a minha consciência a dizer assim ao plano divino, eu quero me curar, eu preciso melhorar, eu quero transmutar esse meu sentimento negativo, certo? E aí, ao fazer isso, eu estou transformando as memórias em vazio. E normalmente isso acontece sempre quando nós estamos tristes. Porque numa alegria nós não vamos transformar nada, né? É o que nós desejamos, ser alegre, ser próspero, abundante. Mas quando estamos tristes, de mal, doente, então aí é que nós lembramos realmente do processo de fazer uma autotransformação para poder nos elevar e melhorar. E a transmutação é um processo usado pela inteligência divina, tá? Para neutralizar as memórias disponíveis que está apenas para o divino. Então, a transmutação, quem é que gera a transmutação? Não somos nós, mas sim o plano divino, tá? E em conexão com o nosso eu superior, juntamente com o campo quântico, então, portanto, ela vai ajudar nessa forma de limpeza. E que, Lilian, pode ser mesmo limpeza total ou pode ser ressignificação, tal como você disse aqui, tá? Então, neste momento, Adri, passa para o outro seguinte, por favor. Então, agora nós temos mais 3 palavras dentro do nosso glossário do Ho Oponopono, tá? Que é a prosperidade, a pobreza e o equilíbrio. Portanto, Então, agora nós temos ops. uma. Então, nós temos. Gente, só um minutinho. Ok, já tá. Prosperidade, pobreza e equilíbrio. A prosperidade é a identidade própria na sua essência. Ele gera todo tipo de abundância quando livre de memórias limitantes. Então, quando eu digo assim, eu eu consegui a minha identidade própria ao utilizar o Ho Oponopono, ou seja, o próprio Ho Oponopono tem essa terminologia, identidade própria. Então, eu consigo a prosperidade e a abundância quando eu consigo estabelecer uma conexão com essa identidade própria, conexão com o plano infinito, e conexão com zerar tudo, anular tudo. E quando eu anulo tudo, eu abro as portas para que todo o sucesso, a prosperidade chegue até mim. Se ele não chega, se eu não sou abundante,
Se eu sou doente, se eu tenho qualquer coisa, é porque realmente eu tenho que trabalhar. Ou porque eu tenho uma missão, ou porque eu tenho um trabalho a fazer, tá? Ok? Pobreza. São as memórias negativas repetitivas, que ocupam o lugar da identidade própria, bloqueando as inspirações divinas. Então, é aquilo que a Lília estava a dizer. Ou a Lília ou a Márcia, já não me recordo, mas é assim. Enquanto nós tivermos memórias que não foram esvaziadas, essas bloqueiam a entrada da prosperidade e permanecemos no estado de pobreza. Por isso que, às vezes, muitas coisas na nossa vida não fluem, porque nós não estamos limpando com a, vamos dizer assim, a palavra agilidade e rapidez que devemos processar e fazer. E eu vejo essa semana, estava dando atendimento, falei para uma pessoa, ela disse assim, ai, Naí, mas eu medito todos os dias, tudo bem. E quanto tempo você medita? Aí eu faço aquela rápida de 20 minutos. 20 minutos, gente, só dá para poder fazer o quê? É elevar um pouco a nossa vibração. E se voltar a repetir, eleva mais um pouco a vibração. Ok. Mas não conseguimos entrar no estado, acessar a mente supraconsciente, que está conectado com o campo quântico e que vai realmente fazer a limpeza, a transmutação. E se ela não faz isso, nós temos todas as portas aqui no modo sobrevivência, no modo pobreza, tá? E o que é o equilíbrio? O equilíbrio ele é alcançado através da prática contínua do Ho Oponopono, restaurando o fluxo natural da vida. Então, quanto mais nós praticamos o Ho Oponopono, mais vamos acessando, então, o plano divino e vamos adquirindo a nossa identidade própria e vamos limpando as memórias que estão no nosso inconsciente. Dúvida, gente? Tá fácil até aqui? Ou tá muito complicado? Rubem, Rafael, diga. Tá entendendo, gente? Aí, tô O falante Rafael hoje, vai só eu falar, tô falando. você já Ai, fala. desculpa. Desculpa, diga, Rafael. Imagina. Ah, ih, Lilian, vai falando enquanto o Rafael está ali. Fala, Rafael, já está? peraí, não. Ah, foi. Foi. Tá, nós estamos te ouvindo. Aí. Sim. Não, pra mim não tá tão complicado, não. Sério? Uhum. Porque realmente você realmente é dos cristais evoluídos. O Lucas, não sei se está por aqui, tá, Adri? Ele também é outro que realmente está muito evoluído. Já, às vezes ele fala assim, por que que eu vou precisar disso? Porque ele não precisa. Já vem com um processo de limpeza tão grande que já não tem que passar por tudo isso. Agora, nós da velha guarda temos que fazer tudo isso mesmo, não é só viemos para fazer o nosso trabalhinho, tá? Muito bem, Rafael. Lilian, diga. Uhum. Desde que eu comecei a escutar esse audiobook, eu comecei a entender melhor o processo de como praticar o Ho Oponopono, né? Diferente da maneira que eu tinha aprendido. Exato. E é uma coisa que a gente pode fazer a qualquer momento, sem precisar ficar necessariamente verbalizando, né? Pode ser somente na parte consciente, né? Também pode. Em pensamentos. E eu tenho praticado com várias situações da minha vida ao longo, praticamente o dia inteiro, né? Eu estou Uhum. sempre tentando pensar nessas palavras, associando as situações, purificando. E esses últimos dias têm sido, assim, muito Revelador, transformadores, né, revelador, na né? minha vida. É, Revelador. muito, muito reveladores. Mesmo que eu não tenha praticado as meditações ainda com tanta frequência e regularidade. Ok, fantástico. Mas olha, obrigada, Lívia. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês que já me perguntaram. Então, o Ho Oponopono substitui a meditação? Não, tá, gente? Não substitui. Ela complementa. Ela complementa. Eles se complementam neste caso, tá? Uma situação eu desejo fazer o Ho Oponopono para limpar uma situação concreta.
Mas quando eu entro em meditação, mesmo utilizando os novos potenciais, tá? Em que eu vou pedir realmente ao campo quântico, olha, eu preciso da realização desse projeto, desse evento, da minha cura, mas aqui não existe a nossa manipulação, mas sim estamos entrando diretamente no campo quântico, a trabalhar direto com eles aqui, tá? Então, nós temos duas formas de acessar realmente aqui. Temos outras também, mas aqui nós estamos trabalhando com duas maneiras de acessar o campo quântico, seja por Ho'oponopono, seja pela meditação quântica, ok? Só um pouquinho, Nair. Silvia, você quer falar alguma coisa? Quero, é só para não deixar passar. Uma questão, eu tenho tido a tentar fazer as meditações e realmente a questão da meditação tanto em termos de tempo como tu falaste, Nair, os 20, meia hora é pouco tempo, mais tempo seria muito mais eficaz, mas é aquela luta entre o ficar num estado em que não nos passamos completamente para o outro lado, ou vimos e vamos, não é? Porque chega ao ponto de não, mesmo sendo uma meditação guiada, tenho plena consciência de que há coisas que às vezes sinto que estou a começar e depois, quando dou por mim, já estou no final. Ou seja, é tão rápido que eu não. E eu percebo que isso é uma questão de treino, mas mesmo para fazer até aquela meditação dos novos potenciais, eu tenho tido alguma dificuldade em fazer, ou se calhar não tenho decidido ou escolhido as coisas da melhor forma, mas depois de eu ter lido aqui o livro, esta necessidade de vir a esse espaço vazio, ou essa limpeza ou uma limpeza qualquer que deve ser feita, eu senti que me estava a dar uma mensagem qualquer, ou qualquer coisa que antecedesse o passo seguinte para a criação, para a cocriação. É como se eu sinto que me estava a dar essa mensagem, ou seja, há qualquer coisa que eu tenho que fazer antes. Se calhar não sei se então se é ter conseguir manter-me nesse espaço vazio durante mais tempo, porque é esse desafio. Porque quando tu falas em fazer uma meditação mais longa, não é fácil estar manter aquele ponto durante muito tempo, percebes? Mas pronto, eu percebo que isso seja um treino, né? Eu Yeah. percebo que isso seja um treino, Sim, sim, mas Silvia. O próprio sim, Dr. Joe Dispenza diz o seguinte: meditar é fazer o yoga com o músculo cerebral, tá? Então, o que que quer dizer isso? Quando você faz o yoga, você precisa exercitar muito para fazer os alongamentos, né? Ok? Para poder realmente atingir o objetivo, tá? Então, naquilo que você falou e falou bem, a questão aqui só falta, sabe o quê? Treino, repetições, tá? É, gente, lembra quanto tempo o Dr. Joe Dispenza fazia de meditação até realmente atingir a cura? 6 semanas. E ele fazia 5, 6 horas por dia de meditação. Ele exercitava mesmo ali o músculo e até conseguir, de fato, dominar a mente, né? E que mente é essa? É também o inconsciente, tá? Tudo. Ele, na medida que ele foi fazendo, mesmo com a mente falante, ele foi também realmente operando essa questão da ressignificação e a transformação, a transmutação das memórias que estavam ali no inconsciente. Ele sem perceber, mesmo com a memória falante, ele estava limpando. Até que chegou num ponto que limpa e a memória cala-se. Por isso, nós temos que treinar e muito as meditações. Vocês perceberam agora a importância da meditação? Tá? Entendeu, Mineia? Certo? O Tiago também está muito sério, Tiago. Vocês estão entendendo? Nair, É, esse Ho Oponopono que eu chamo da nova era, faz 3 anos já que eu faço. fantástico. Eu, para mim, sair de
catarse, de quando dá assim, uma notícia desesperadora, a única coisa que me tira disso é o Ho oponopono, porque imediatamente eu aceito aquilo que está acontecendo, porque não tenho o que tu fazer, não adianta, tem que aceitar. Te amo porque eu estou precisando gostar da situação que está passando para me purificar. E sou Sim. grata por estar passando nesse processo. E é que, como tu falou mesmo, é nas situações que a gente está triste ou algum acontecimento. Mas a tua explicação ali, ela tá bem interessante, porque como eu não tinha tanta explicação assim, como tu Uhum. falou, tá explicando, o que Uhum. que eu fazia? Eu pegava a situação, aceitava, acolhia ela, primeiro aceitar, e eu pedi assim, para mim, eu devolvo isso para o universo, para que tudo isso se transforme em luz e eu possa transmutar isso. Então eu não sabia como fazer isso, porque eu tinha que pegar a situação, acolher e a maneira que eu fazia era assim, Exato, entende? exato. Então essa explicação tua assim de hoje está muito mais interessante para mim, porque fica uma coisa mais concreta, né? E É o pela minha conhecimento. experiência, vai ser mais fácil agora eu fazer. Ótimo, excelente. Olha, gente, esse é o meu objetivo, que vocês façam com consciência. Eu lembro também de uma outra tecla que eu vou voltar a bater aqui, vou voltar a falar sempre, que é importante. O doutor Joe Dispenza diz assim: não adianta vocês fazerem a meditação sem conhecimento. E não adianta conhecer uma matéria muito bem conhecida sem fazer a prática, a meditação. A mesma coisa funciona aqui para o Ho Oponopono. Se eu estou em piloto automático, eu estou só falando as frases e estou imaginando a intenção que eu quero, é minha cura, a cura do outro, da família, etc., como meu filho fez, mas o meu filho já fazia com a conectividade que era importante ele entender. E rapidamente ele conseguiu aquilo tudo. Foi fantástico. Ele mesmo ficou completamente surpreendido com a rapidez da resposta que ele teve. E E o que que aconteceu? Depois ele verificou que ele estava limpando memórias de vidas passadas. Foi lindo o processo dele, foi muito lindo. E é exatamente isso, tá? Quando estamos tristes é que nós vamos buscar as coisas, tá, Mineia? Ok? Tiago, como é que anda a tua cabecinha? Uhum. A seguir o Sávio, também vou perguntar o mesmo, Sávio. Boa noite, boa noite. Para mim é mais distante assim o movimento. Eu quero ser testemunho um dia de poder ter essa leveza assim. Eu já conhecia, já fazia, mas o meu entendimento sobre o processo era bem diferente. Não era nada disso, Era né? bem diferente. E me Exato, esclarece bastante hoje. exatamente. É esse o nosso objetivo de trazer o Ho Oponopono original, tá, gente? O original, ok? Obrigada, Tiago. Sávio, então, e tu? Como é que você está se conectando com essa informação? Eu tô adorando, que para mim tudo é novo. Apesar que eu tenho uma facilidade de projetar, né? Então, assim, eu adoro o Ho'oponopono, há muito tempo eu já conheço. Não conhecia a fundo igual a gente está conhecendo hoje. Você está dando, me trazendo muitas coisas que eu não imaginava, porque eu assimilo o Ho'oponopono também junto com uma oração da Seishonoye que eu faço também, que eu conhecia. E é o perdão um para o outro, e as subconsciências e as nossas personalidades múltiplas, né? Então, eu peço para tudo, faço 3 vezes, cada um pedindo o dia hoje, o de ontem e o que passou. Para quem foi, para quem recebeu. E, e indo a fundo assim, tá maravilhoso. Gratidão. Muito bem. Mas alguém quer falar alguma coisa até este ponto, gente? Porque eu vou trazer ainda muito mais informações que vocês não imaginam, tá? Vitor, Bem, é muita informação, estou a assimilar isto tudo e está a fazer sentido. E o que estavas a dizer, e bem, em relação aos 20 minutos que eu até escrevi no chat para não interromper ninguém, não sei se leram o que eu escrevi, os 20 minutos de início de meditação é uma forma
bocado que eu identifiquei para comparar, faz de conta que os 20 minutos é para aquecer o forno. E quando o forno já está quentinho, pronto a pôr o prato ou o bolo lá dentro, desligar já é uma pena, porque o restante, quando o forno está quente, é que as coisas vão acontecer. Eu sempre digo que 20 minutos, aliás, mas também mais vale 20 minutos que nada, não é? Mas em tempo de meditação, pronto, é tudo junto. Hoje é muita informação mesmo, vou ter que rever isto tudo, mas está a fazer sentido, Naira. Mas não direi que vou perder o cabelo, que isso já foi, mas estás-me a queimar os neurônios com tanta informação, que é normal, gente. Onde é que está o nosso Luís? É porque não está aqui na minha tela, eu não estou vendo toda a gente, gente. Luís, onde é que tu estás? Fala aqui, venha aqui falar Me connosco. perdoe porque Tá ali o Luís, está na página 2. na página 2, Luís, como é que você está se sentindo com essa informação hoje? Agora eu estou pegando nos homens. Não, muito bem. Eu já tinha visto o audiobook, eu tinha ouvido, mas agora está mais profunda a análise, mais fácil de entender também. É mais fácil do que só ouvir o audiobook, né? Sim, Mas é importante isso. Mas, de qualquer forma, é assim. Lembra? Dr. Joe Dispenza diz, ouçam e leiam no mínimo 5 vezes. No mínimo, tá? Portanto, façam a vossa parte, tá bom? Pati quer dizer alguma coisa, Pati, que está aí, Me perdoe. está entendendo tudo? Uhum. Sou eu? Sim, Tudo bom? Boa noite. tudo bem? Eu tô entendendo, sim. Tem coisas assim que eu não tinha ouvido falar, mas deu para entender bem. Essa parte das emoções, das memórias, porque memórias estão ligadas às emoções, né? Tudo que a Exato. gente viveu. E o ego, ele tá com essas. Ele funciona, ele roda, tudo que volta roda através dessas emoções que ele viveu, né? Porque Exato. ele, ele não vive, o ego, que eu entendo, é que ele não vive no momento presente, jamais. Ele depende do momento passado, o tempo todo, e sempre projetando o futuro. Então, por isso que as pessoas têm essa dificuldade de viver no momento presente, né? E Uhum. ele não quer, ele quer te boicotar o tempo todo, né? Exato. E essa limpeza que você está falando do Ho'oponopono e das meditações, e tá no campo quântico, liberando essas emoções, essas memórias, você consegue deixar o teu ego mais quietinho, em que talvez talvez não, com certeza, o teu eu superior, a tua superconsciência, como você falou, ela assuma o lugar, né? Ela que vai mandar, que vai comandar, ao invés do ego, né? Eu acho Exatamente. que é isso que eu entendi, que você falou que o ego não precisa ficar bravo com ele, e nem Exato. que o ego, que tem gente que fala que o ego não precisa morrer, que precisa morrer, mas não, é simplesmente dominar essa parte. Isso. Fazendo a limpeza, ele vai ficar quietinho e vai se alinhar junto com a tua supraconsciência. Fantástico, Paty. Você entendeu muitíssimo bem. Parabéns, tá? Ok? Eu gostava de Obrigada. ouvir rapidamente a Cláudia Chayamiti e a Paula Mota. Claudinha. Oi. Eu também eu sempre faço, tento fazer as meditações, ainda eu me desligo, né? Mas ainda não estou nesse nível, né? E agora o Ho'oponopono eu sempre faço também e está sendo muito esclarecedor, né? Porque a gente sempre tem dúvidas, né? E eu ainda não consegui também limpar todos os sentimentos ainda, né? A gente vai devagarzinho, né? Mas vamos Mas fazendo. está sendo muito bom, sim, estou conseguindo. Cláudia, quanto mais fizeres, mais vai limpando, tá? Ok? E também vai chegar um momento em que vocês, de tanto trabalharem, vai chegar um momento que a mente, o consciente vai falar, epa, chega, para um pouco. E aí vocês acabam fazendo interregno. É Sim, preciso de vez em quando parar também. Aí vão para o outro estágio, meditações, por exemplo. Porque às vezes é o momento de fazer o quê? Quando a própria
o próprio campo quântico diz assim, pare por um tempo. É o momento de fazer a avaliação. O que conseguiu, o que não conseguiu, o que que falta, tá? Então, são processos. E não se culpem se vocês realmente deixarem de fazer algum tempo, tá? Mas não deixe de utilizar outras ferramentas, tá bem? O que que vocês têm que fazer? A mente está tentando sabotar. E aí, então, vocês vão driblar a mente com outras técnicas, ok? Tá? Obrigada, Cláudia. Paulinha, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo, sim. Então, o que eu entendo do Ho'oponopono é, é uma ferramenta que você tem que usar com consciência que você é responsável por tudo, Eu vou chegar lá. tudo. Então, o que vem para você é só um reflexo, só um espelho daquilo que você tem dentro. Exato. E aí, quer dizer, a realidade te mostra onde você tem que trabalhar. E todas as situações você tem que ver a raiz do problema. Às vezes, por exemplo, quando você não se sente, é, quando não te dão um crédito, quando você não se sente, como se fala, valorizado. Vem diversos eventos na vida que deixam você magoado por causa disso. Uhum. Então, aí você usa o Ho'oponopono para aquela situação. E aí vai descascando, que nem cebola, né? Mas você tem que ter consciência que aquilo está em você. Por isso que funciona. Você tem que limpar você para refletir no externo. Exatamente. Eu Exatamente. teve uma fase que eu fiquei muito magoada com o meu irmão, né? E eu mesclei um pouquinho, sabe, a Beth Russo, Ah, sim, sim. né? E ela fala Adoro assim, a voz dela, adoro a voz dela. ela é alto astral, né? E ela coloca assim, fala seu nome e fala Paula abençoada, né? Exatamente. Uhum. Eu sinto muito, te amo, né? E Uhum. eu cheguei a falar assim, Paula abençoada, eu não conseguia falar eu te amo. Eu não sabia que eu tinha essa resistência nas primeiras Do vezes, amor, exato. né? E olha aí, demorou um pouco para limpar esse bloqueio. Então foi muito importante. Eu cheguei em uma fase que eu andava 20 minutos e fazendo Ho'oponopono, tanto na ida quanto na volta do trabalho. Uhum. E foi uma fase de limpeza mesmo, e a vida começou a fluir, né? Exatamente, porque havia esses bloqueios, a da não aceitação, Exato. Então você tá? tem que ficar um pouco, quando fizer, ficar prestando atenção na reação, no seu E a sentimento, reação e no fazer com emocional. intenção, porque começou a fazer automático, perde o efeito. É melhor você fazer Ah, 10 não, vezes com intenção e sentimento, consciência exato. plena, do que ficar repetindo 108 vezes, que se na quinta vez você nem lembra do que você está fazendo, né? Não, exatamente. Qual foi o propósito de ser 108 vezes, que é o número quântico? Foi apenas para permanecer a sua mente naquele estágio, naquele momento. Só que ninguém consegue. Pronto. É muito difícil. E hoje em dia, dentro do Ho Oponopono, no terceiro upgrade, ele já diz que não há necessidade de fazer 108 vezes, tá? E o 108 vezes foi apenas uma forma de obrigar você a permanecer no aqui, no agora, no Ho Oponopono. Mesmo assim, a gente não fica. Mesmo assim, o ser humano resiste. É verdade. Pronto. Então, temos que usar várias técnicas e vamos persistindo. Persistindo. O que adianta você fazer 108 vezes se você não está lá? É a tua mente que está ali no piloto automático. E o piloto automático nunca vai estar no processo do infinito nem esvaziar o teu inconsciente. Não faz isso. Não produz. Por isso, não chegamos lá, não obtemos os resultados. Tá? Ok? Portanto, mais vale fazer uma, duas, três vezes bem feito do que 108 repetições. Tá? E a Betty Russo, quando fez essas gravações, ela fez já há mais de 15 anos atrás. Por isso, ainda está no outro patamar naquela altura, mas agora eu sei que acho que ela já deve ter entendido isso também.
onde a maioria dos terapeutas, os que estão avançando dentro dessa consciência quântica da nova era, então começam a perceber realmente as alterações de todas as ferramentas, todas. E é por isso que eu realmente senti a necessidade de trazer essas informações aqui para vocês, ok? Adri, seguindo. Adri? Oi? Seguindo. Ok. Aham. Eu trouxe aqui para vocês, e segundo foi relatado, está ali no próprio livro do Limite Zero e em algumas outras literaturas, são alguns processos de solução dos problemas com o Ho Oponopono, tá? Então, como a Paula Mota disse aqui, o eu te amo. Ah, eu posso falar por mim, há 30 anos atrás, quando uma das terapeutas disse assim, Nair, você vai ter que olhar no espelho e vai ter que dizer eu te amo. Eu também não conseguia falar. Eu não me aceitava. Eu não conseguia me encarar. Aliás, nem olhava para o espelho sequer. E então, quando eu fazia isso, gente, eu fazia chorando, olhando no espelho e me sentindo ridícula, a chorar, lágrimas de crocodilo, e a dizer que eu me amava quando eu não sentia o amor. Verdade, Elsa, você está rindo aí, mas é verdade. Então, olha, eu vou ser sincera, eu não sei quanto tempo eu levei, mas o dia que eu consegui, e que eu consegui me apaixonar por mim, e me valorizar e entender, afinal eu tenho o meu valor. Meu Deus, onde é que eu andava aqui completamente camuflada e escondida? Mudou tudo na minha vida, tá? Mudou tudo. Então, quando a alma repete problemas, diga oralmente, apesar do livro falar, não, pode também fazer no silêncio. Quanticamente, eu vou dizer, porque esse livro já foi escrito há muito tempo, tá? Quanticamente, agora nós devemos fazer o oral e o nosso ouvido ouvir a nossa voz. Tem uma outra repercussão, tem uma outra vibração e tem uma outra frequência, tá? Então, quando a alma repete problemas, diga oralmente ou em silêncio. Pode ser repetido de forma contínua e ininterrupta. Queridas memórias, sou grata ou grato pela oportunidade de libertar todas vocês e a mim também. Eu te amo. Aqui neste caso eu estou falando concretamente sobre algo que veio à tona em memória e que eu necessito transmutar, transbordar para fora e mandá-lo ir embora. Eu te amo pode ser usado mesmo que você não esteja consciente do problema. Porque aqui vocês estão dando quem? Ao campo quântico ou o infinito para, através do eu te amo. Agora vocês controlem a minha vida. O que que vocês retirem aquilo que é necessário retirar, que nem eu sei. Tá? A frase pode ser aplicada antes de qualquer atividade, como fazer ou receber um telefonema, entrar no carro ou participar de reuniões. Eu vou partilhar uma coisa também pessoal, que a Adriana já sabe, que aconteceu hoje. Eu estava com uma grande dificuldade em fazer a renovação da minha carta de condução. E por causa do Covid, lá atrasou-se o processo todo, o meu processo demorou muito, depois eu consegui realmente renovar a carta, só que a carta não chegou na minha morada, e depois, por causa da idade, eu deveria ter feito a renovação, e como eu não estava aqui em Portugal, não fiz a renovação, e depois de muitas burocracias, consegui realmente marcar e junto ao Instituto da Mobilidade do Trânsito, do Tráfego aqui em Portugal, o exame foi hoje. O meu instrutor disse assim, fiz uma aula prática, porque é obrigatório, e ele diz assim, olha, eu já vou te avisar, Nair, os examinadores são muito exigentes,
Quanto tempo é o teste? 40 minutos. E por onde é que nós vamos? Olha, vamos circular e também vai pegar vias rápidas e vai, pronto. E não pode fazer isso, aquilo, porque cada coisa dessa aí realmente falhar, porque na aula prática ele foi detectando o quê? Os meus vícios que eu fui adquirindo com a condução, né? E esses vícios, examinadores não toleram, vai sempre abaixando os pontos. E ele disse, olha, a Nair fez isso, cruzou os braços no volante, ficou muito tempo com a mão a trocar a marcha, ou então eu cruzei ali, ao virar para a esquerda, eu não fiz em L, perfeito, fiz redondo, e o redondo que todo mundo faz não pode ser feito. Pronto, aquelas coisas todas. Ele disse, tome cuidado, senão você não vai conseguir. Gente, eu comecei. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, obrigado, eu te amo, eu te amo, eu te amo, obrigado. Campo Quântico vai me trazer um instrutor, uma instrutora flexível e que vai me facilitar imenso o meu exame de hoje, gente, porque eu acabei ficando super nervosa com a informação que o instrutor me deu. Eu ia tranquila, de repente aquilo aconteceu tudo, falei, ups, vou pôr no Ho'oponopono, pronto. E chegou a minha vez. Gente, quem é que me veio fazer? Quem era a examinadora? Era uma mulher. Eu, ao olhar, ela sentiu uma empatia tão forte comigo. Entramos no carro e disse, diga-me lá, o que é que você faz? Olha, eu sou terapeuta, faço isso, isso, isso. Ah, sério? Olha, é uma coisa que eu não domino, gostava de dominar. E durante o exame, tá, que deveria ser 40 minutos, gente, foi 5 minutos. Ela só disse assim, Nair, vamos dar a volta aqui no quarteirão e estacionamos e vamos conversar um pouco. Gente, foi uma delícia, porque o meu instrutor também estava no carro na parte de trás, ele estava de boca aberta, porque ele falou assim para mim, Nair, a Carla nunca fez isso com ninguém. Não dá para acreditar, não sei o que aconteceu hoje. E porque ele já é instrutor há 20 anos e ela é examinadora há 16 anos, gente. Eles se conhecem. Ho'oponopono. Então, é o que, gente? É o amor a operar, tá? É o amor a operar. Alguma dúvida aqui sobre o amor, gente? Acho que não, né? Tá tudo bem? Adri, seguindo. Então, a outra palavra que também ressoa e muitíssimo bem num processo curativo é o obrigado, ou muito obrigado. Este processo pode ser usado da mesma forma como a frase eu te amo, ou em seu lugar, assim como o eu te amo pode ser repetido mentalmente inúmeras vezes. Então, hoje, por exemplo, no meu caso, eu só falava eu te amo, muito obrigada. Eu te amo, muito obrigada. Eu fui falando o tempo todo até realmente ser chamada e lá realmente deu tudo certo. E tanto é que agora eu já marquei com ela e ela já me pediu atendimento. Eu falei, ótimo, está tudo tratado. Seguindo, Adri. Gente, isso é tão importante. Quem vem à minha casa sabe que eu faço muito isto. É a água solar azul. Eu tenho várias garrafinhas azuis, um azul escuro, lindo. Então, produzir a água solar azul é muito fácil. Eles falam para encher a garrafa com água da torneira. Eu não bebo água da torneira, tá? Por questões de canalização, aqui é uma habitação antiga, então eu bebo água mineral engarrafada. Coloca-se na garrafa, fecha-se é, com uma rolha, ou então uma película, e coloca-se no sol, no mínimo por 1 hora, tá? Ou então, sobre a luz, que não pode ser incandescente, aquela, como é que você chama aí no Brasil, a luz fosforescente, não é assim, sabe, que fala aí no Brasil, né? É isso, pronto, tem que ser Fluorescente. ou fluorescente, é isso mesmo, fluorescente. Essa não pode ser, tá? Agora, o resto das outras luzes normais também pode ser, mas eu sempre preferi o sol. Então, eu tenho ali na minha janela 3 garrafinhas ou 4 garrafinhas, eu vou usando, vou enchendo e vai ficando.
ele é também altamente purificador e vai fazendo também a limpeza das nossas memórias. Mas não é aquela que é escolhida por nós. É que nós estamos propiciando o nosso campo energético para que haja uma ação do plano divino em nós e ele vai, então, fazendo essa limpeza. Assim como nos processos Eu Te Amo e Obrigado, a água solar azul anula as memórias que causam problemas na mente do inconsciente. Então, beba à vontade. Vocês podem beber, vocês podem, depois do banho, enxaguar finalmente com água azul, pode colocar, fazer comida com ela, pode fazer o que quiser, inclusive nos animais. Vocês podem fazer um teste. Vocês podem colocar a água solar azul num recipiente para o gatinho e outra água normal. E vocês vão ver qual que ela vai escolher. Ou para um cão. Façam isso, tá? Ok? Seguindo, Adri. Aí, Hum, só uma dúvida em relação à água solarizada. Eu hum. não lembro onde eu vi que essa água ela não pode ficar durante a noite, pegando o A lua. luar, né? A lua. É. Tem uma explicação para isso que eu não sei? Uh-uh. A única explicação que já me deram foi o seguinte: se ficar realmente lá fora e à noite, não é por questões da lua, é mais por questões realmente das vibrações energéticas que noturnas que propiciam também, tá? A vinda, a passagem das entidades das trevas, que é essa hora que eles gostam muito de avançar, né? É só por isso, mas nada, tá? Mas, se passou a noite, mas no dia seguinte voltou a ficar mais uma hora no sol, tudo bem. Está transmutado, está Certo. transformado, tá? Porque eu também já esqueci a minha garrafinha ali fora, é normal. E então, novamente, toma sol e ele então fica completamente purificado, tá? Agora, uma outra coisa que isso eu amo, adoro fazer, e por acaso tem sempre na minha casa, morangos e mirtilos. São duas frutas que, por uma razão vibracional energética, essas frutas elas anulam também memórias e podem ser ingeridas frescas ou secas, como também podem ser consumidas como geleia, conserva, gelatina e até mesmo como topping de doces assim em cima de gelados e coisas do gênero, feita com morangos ou com os mirtilos. Os mirtilos têm imensas propriedades, assim como o morango também. Portanto, usem e abusem realmente dessa fruta. E quando estiverem a comer, lembre-se, olha, transmutem em mim as memórias que eu já não necessito mais, por favor. E elas vão fazer isso. Silvia, diga. Nair, ainda relativamente à questão da água azul, porque eu já utilizo a água azul há algum tempo, às vezes utilizo mais, outras vezes utilizo menos. E quando eu comecei a usar, eu tive alguma dificuldade aqui em encontrar as garrafas azuis, então eu embrulhei uma garrafa de vidro normal em papel celofane, porque percebi ou ouvi dizer também que isso podia ser feito. Ou com aquela lâmpada, aquela que muda as cores, com a cor Sim, azul. Eu não sei se é sim. essa que vocês estavam a dizer que não pode ser ou pode. Pode, essas podem. A de azul, pronto. E a Sim, do pode. papel celofane também faz sentido. Faz sentido porque você está colocando a vibração azul nelas. E então é assim, onde é que eu tenho encontrado essas garrafas, Silvia? No IKEA. No IKEA tem as garrafas de vinho azul lindíssimas. Pronto, só tem problema do preço, né? Porque são garrafas para servir o vinho na mesa. O azul é lindo. 9 euros, tá? Ah, sim, mas é que eu por acaso eu encontrei um azul mais, aquele azul, foi a única garrafa azul que eu entretanto consegui encontrar, que era aquele azul mais parecido com o azul do chakra laríngeo, sabes? Aquele Ah, o azul, azul um pouco mais claro, sim, sim. exatamente, essa, mas realmente o do papel. E outra coisa, quando ainda a semana passada eu tinha a minha garrafa, estava na rua e houve um cliente meu que me disse assim: Tu estás com muita fé, tu és uma mulher de muita fé, não és? Porque está a chover, como é que tu tens a garrafa lá fora? Eu assim, porque vai o sol abrir e ainda vai receber sol. E passado uma hora o sol abriu e ainda recebeu. Mas mesmo não estando o sol direto faz efeito. Faz efeito, faz.
Pode? Ok, pronto. Independentemente, o dia está ali, apesar de ter as nuvens, mas os raios solares atravessam a nuvem. Não tem a luminosidade, claro, mas está lá as propriedades do Sol, tá? Ok, Onde eu tenho encontrado também as garrafas é no Jumbo e no Continente, tá? ok. Sim, Aquelas mas com eu tenho mesmo procurado, aqui na zona, tenho procurado em todos os sítios onde eu vou. Tenho eu assim, bem, ou isto está a começar a ser vendido muito, ou então eu não sei, não estou a conseguir Não, foi encontrar. vendido. Houve uma época que foi vendido muito, foi difícil encontrar. Mas também, gente, Ah, para quem quiser comprar, também compre na net, tá? Na net também vende as garrafas azuis, tá? Nair, só um É, pouquinho, tem duas perguntas. A Carolina deu uma ênfase, né, que se você fala, você só pratica eu te amo e sou grata. não entendi a questão. Não, ela falou assim que Eu, você só repete eu te amo e sou grata. é Se você assim, só fala isso. de uma forma geral, agora, atualmente, sim. Às vezes eu ainda utilizo o sinto muito. O me perdoe, quanticamente falando, eles dizem que nós já não temos a necessidade de pedir o perdão, porque muitas das situações que realmente já aconteceram conosco foi inconsciente ou não foi realmente da nossa autoria, tá? E por quê? Porque eu ia falar exatamente sobre essa questão um pouco mais à frente, tá, Carolina? Porque nós vamos entrar na autorresponsabilização. E na autorresponsabilização, onde eu, como terapeuta ou como curador, eu devo ser 100%, devo ter 100% responsabilidade pela ação que o outro está a passar, tá? Então, neste caso, só basta dizer, quanticamente, dizer, sou grata, né? Eu te amo, muito obrigada. Ou pode dizer, eu sinto muito, tá bem? Mas É, eu já ó, usei muito tempo, eu te amo, sou grata, me perdoe e agradeço a sua existência na minha vida. Eu usei isso muito tempo também, e muitas vezes eu dou por mim também falando essas 4 frases, tá? Ok? Diz, Adri. a Virgínia falou que ela usa a garrafa de cor azul claro. E se tudo bem? Sim, mas quanto mais o azul, se for o azul índigo, gente, aquele azul que representa aqui o nosso chakra frontal, é melhor a vibração, tá? O azul claro, por exemplo, a cor que é a da roupa da Patrícia, também ajuda, mas quanto mais escuro, melhor, tá? Ok? Ela falou que ela encontrou no espaço casa. Exatamente, no espaço casa também tem, tá? Mas se eu encontrar também mais garrafas por aqui, também eu posso citar para vocês, porque uma delas foi em eu vou ter que comprar mais. Mas, de qualquer forma, é assim, quanto mais o tom for o azul índigo, melhor a frequência, tá? Maíra, Então, sim, eu corri vários supermercados, Continente, uma série deles, e só consegui de facto ali no espaço casa, mas as de lá são clarinhas, é um azul clarinho, um azul suave. um azul suave, né? Mas experimente ver também no IKEA, porque eu encontrei lá o... Mas eu vivo longe do IKEA, vivo em Torres Ah, Novas. ali não dá, ok, ok, ok. Então, o dia que eu encontrar, fica guardado para ti, para o nosso próximo encontro. Ai, obrigada. Tá? Porque aí a gente tem mais facilidade aqui de se encontrar. Mas também, ó, Virgínia, veja na net. Na net também você pode ir, eles entregam em casa. Eu vou pesquisar, se alguém aqui quiser me ajudar a pesquisar na net e enviar o link para nós, agradeço, tá? A Elsa está aqui colocando, tem que se tomar no dia que fez? Não necessariamente, Elsa, pode usar, eu posso solarizar hoje, por exemplo, às vezes eu faço aqui 5 litros, eu não vou usar 5 litros, né? E eu vou usando, tá? Eu vou usando, eu vou renovando, e também, gente, eu costumo dar aqui as minhas plantinhas, tanto é que as pessoas quando entram na minha casa, Naí, as tuas plantas estão lindas, é porque elas recebem muita água solarizada, e mais no verão também até, tá? Ok? Mais dúvidas, gente? Adri, passa para o próximo. Pronto. Seguindo aqui a filosofia, então, do Ho Oponopono, nós temos a origem, que foi criada. Olha, essa parte em diante, e como eu já falo, já são 11h10, eu vou deixar para a próxima quarta-feira, se vocês não se importarem, tá?
Vou ter muito trabalho, vou ter muita matéria ainda para a próxima quarta-feira em diante, para entrar mesmo no processo do Ho Oponopono. Então, até esse ponto, eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida. A garrafa solarizada é exatamente esta. Como muito, use e abuse nos mirtilos e nos morangos. Podem fazer as frases, aquilo que a Carolina falou, mas quem quiser, quem sentir à vontade, pode fazer as 4 frases igualmente, porque o que conta realmente aqui vai ser mesmo a intenção pura, gente, intenção pura, tá bem?